Agora sim nós vamos falar da convenção partidária do PL, que é o partido do presidente. Foi realizada ontem no Rio de Janeiro, foi referendado também lá. O general Walter Braga Neto, que é o ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, foi apresentado como vice. Para justificar Braga Neto como vice, o presidente disse que o vice é alguém para, abre aspas, estar do seu lado em momentos difíceis. O vice não pode ser pessoa que conspire contra você. A chapa de Bolsonaro e Braga Neto foi aprovada aí por 204 votos, tudo realizado aí num mega evento lá no Maracanãzinho, mais ou menos 10 mil pessoas presentes. No discurso lá de lançamento da candidatura à reeleição, o presidente Bolsonaro convocou também apoiadores para irem às ruas no dia 7 de setembro, para mostrar aos surdos de capa preta, fazendo referência aos ministros do STF, vou abrir aspas aqui: nós não vamos sair do Brasil, nós somos a maioria, nós somos do bem, temos disposição para lutar pela nossa liberdade, nossa pátria. Convoco todos vocês para que todo mundo no dia 7 de setembro vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender que a voz do povo, tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e legislativo. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Isso interessa para todos nós, foi o que disse o presidente Bolsonaro por lá. Só para constar aqui para vocês, enquanto o Bolsonaro estava dizendo que o vice tem que ser alguém de confiança, alguém que não conspire, o atual vice, o Hamilton Mourão, postava ali nas redes sociais uma foto dizendo o seguinte, que a foto ele aparece ao lado do Bolsonaro e diz: agora é oficial, Mourão senador e Bolsonaro presidente. Mourão é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Kim Rafael. Olha, eu preciso aqui fazer uma comparação. Um minuto, né? PT e PL, as convenções aí que ocorreram. Quinta-feira passada também o PT lançou aí a chapa, né, do Lula e o Alckmin. E o partido optou aí por uma convenção protocolar apenas para cumprir a exigência da Justiça Eleitoral. O próprio Lula não estava na cidade, ou seja, numa convenção tão importante para ele e para o partido, não está presente, né? E algumas pessoas só estavam presentes, e enquanto lá no PL nós tínhamos aí uma diferença grotesca em quantidade e também apoiadores aí. Então a gente vê aí algumas questões bastante importantes que depois, qualquer hora você fala por que o Lula não está presente. Pesquisa, né, as eleições vão viver. Então acredito que essa questão precisa deixar bem ponderada aí, porque não é qualquer pesquisa aí que ser lançada que vai definir qualquer tipo de futuro nesse Brasil. Agora, quanto ao vice, nós entendemos que tiveram aí algumas rusgas, alguns desentendimentos, sobretudo de opinião, né, entre o vice atual e o presidente atual. Então acho que o Braga Neto é uma escolha muito boa, mas ainda acho que a Tereza Cristina seria melhor, mas a convenção... Rigon, então, um minuto para você também. Não, há uma diferença muito grande do gasto, por exemplo, da convenção feita ontem pelo PL com a feita pelo PT. O Lula não estava lá porque ele estava acertando os problemas do Nordeste de composição do partido. Ele está pensando, ele é político, e essa é a diferença. O resto ali é gastador de dinheiro. É gente que parece mulher de malandro, como Mas Mourão. A transposição só saiu agora. É como o Mourão. Só com o parece mulher de malandro. Ele apanha toda hora do Bolsonaro e bate palma para ele. E como ele, outros bolsonaristas funcionam da mesma forma. E ele estava lá de novo falando em corrupção, lá de bandido. De um monte de gente respondendo processo. Quer dizer, há uma situação hoje muito complicada e deve ter amanhecido. Estou muito assim, preocupado com ele hoje, porque aqui ele abriu o jornal e viu a última pesquisa do BTG, em que o Lula cresceu, abriu a diferença de 13 pontos, cresceu 13 e ele diminuiu 1. Então, assim, ele deve estar meio preocupado. O discurso dele, quem resume, é um cara chamado ex-deputado federal, que é o Fernando Gabeira, a quem eu entrevistei em 94. Conclui, Rigon. Ele escreveu um artigo hoje dizendo o seguinte: o discurso do Bolsonaro foi de perdedor. Porque discurso de ganhador não contém ameaça de golpe, que é o que ele fez ontem durante uma convenção. Ele falou, voltou a atacar o STF. Ele é golpista. Luiz Neto, vai. Um minuto. Paulo, golpe é quando a gente vê algumas situações que são feitas na canetada.
que tem interesse eleitoral, como, por exemplo, proibir de falar da morte do ex-prefeito Celso Daniel, uma morte extremamente inesclarecível, né? Que coisa... não tem problema eu inventar essa palavra, Rigon, porque às vezes os senhores inventam alguns fatos aí que não condizem com a realidade. Vou dar um exemplo disso. Quando você fala, olha, o Bolsonaro gastou uma fortuna na convenção e o PT não, eu quero saber em relação ao fundo eleitoral. Porque o PT vai gastar o fundo eleitoral assim como o Bolsonaro está gastando na convenção. Não, vou te fazer uma pergunta. Não tem problema. Quanto o Bolsonaro gastou com propaganda da convenção de ontem? Não tem problema, só com porque propaganda. é dinheiro público do mesmo jeito. Nosso dinheiro. O mesmo fundo partidário que os outros partidos vão usar. Você sabe o valor que ele gastou com a rede social? Vamos pesar a mão para todo mundo. Deixa o Neto concluir. Eu não estou defendendo, eu só estou dizendo o seguinte, quando o senhor pesa a mão para um lado, o senhor tem que pesar para o outro também. Me dá o valor que o cara gastou com propaganda. Os deputados do PT, os deputados eleitos vão receber uma fortuna para reeleição, uma verdadeira fortuna para reeleição através do fundo partidário. Então, quando a gente pesa a mão, pesa para os dois lados. Eu acho que é importante a gente ponderar. Fulano tá usando fundo partidário, mas o outro também tá usando. E quem não usa, e não tô falando que é demérito usar fundo partidário de forma alguma, só que vai gastar dinheiro público do mesmo jeito e não adianta tampar o sol com a peneira. Se não gastou agora, vai gastar lá na frente. Pamela Bussolini, 1 minuto. Paulo, o Rigon falou sobre fazer discurso ao lado de pessoas corruptas, né? A gente sabe que os partidos brasileiros, infelizmente, estão infestados de pessoas assim. O Lula, por exemplo, faz discurso e ouve muito o Zé Dirceu, né? Inclusive o Zé Dirceu. É engraçado, teve aqui em Cruzeiro do Sul há dias atrás, segundo populares, visitando um frigorífico, aí um confinamento de gado, para ele largar a campanha aí no meio e vir aqui fazer essa visita, deve ser algo muito importante, né? Mas parece que deu errado, né? O plano do pessoal da esquerda, que estava dizendo aí para reservarem convites aí da convenção do Bolsonaro e não comparecerem para esvaziar o evento. Rapidamente o pessoal do PL percebeu essa estratégia e liberou a entrada aí mesmo sem a reserva, sem o convite. E foi um sucesso tremendo, o Maracanãzinho lotado, Michele Bolsonaro num vestido maravilhoso, chiquérrima, como sempre, fez um discurso ali falando só de coisas positivas, né, abraçando mesmo a todos. E eu acho que eles acertam muito nesse ponto, né, em olhar para frente, fazer as suas críticas, mas não ficar só apontando defeitos sem propor soluções. A gente está vendo que o governo está superando aí N dificuldades que nenhum governo passou nos últimos anos aí de Brasil. Conclui, Pamela. Nos últimos 100 anos. E quando a campanha começar, vai ficar difícil para o pessoal da esquerda achar justificativa para colocar defeito em tudo que foi feito. Então, vamos aguardar a campanha mesmo começar. Tupã, 1 minuto. Veja só, Rigon, o PT não tem dinheiro para fazer propaganda da convenção porque o Lula gasta tudo em hotel muito caro, como fez esses dias atrás que... Então nos dá essa informação que eu perguntei pro Luiz Neto, não soube me responder. Quanto que o PL gastou com propaganda da convenção. Peraí, deixa o Neto... Da maneira que quer. Conclui. O Lula gasta de uma maneira, tomando Blue Label, e é isso. A gente tem que aceitar isso. A candidatura do Sérgio Moro, que o Rigon falou assim, coitado, ele vai atormentar muito o Bolsonaro nos próximos 4 anos, sabe? Porque o Lula vai ser que nem a candidatura do Requião para o Senado, assim. Começa lá na estratosfera, quando chega no chão e não consegue se eleger. O Fernando, conclui, Fernando. Um discurso de ódio do jeito que foi pregado. Discurso de ódio é evasivo do jeito que você está falando. Mas uma coisa é certa, a convenção do PT foi a pior convenção da história do Partido dos Trabalhadores, que não tinha ninguém. O André Janones vai sair pelo Avante, tinha mais gente do que na convenção do PT. E aqui está se repetindo a mesma coisa. A convenção do PT no sabadão foi triste. Eu só queria colocar a diferença entre a convenção do PL esse ano, do Bolsonaro, porque 4 anos atrás ele estava em outro partido. Qual que é a grande diferença das duas convenções que indicaram ele candidato a presidente? É que numa, o general Heleno cantou "Se gritar, pega ladrão". E hoje, ontem, esses ladrões estavam do lado dele.
Deixa eu seguir. Aguinaldo Vieira, eu vou garantir o seu minuto. Vou garantir o seu minuto. Vai, Aguinaldo. Faz 4 anos essa acusação. Deixa o Aguinaldo. O que não vale a pena é brigarmos por qualquer um, né? Não defendendo ninguém, mas Lula está do lado do José Dirceu, é a mesma coisa de Bolsonaro ao lado de Valdemar da Costa Neto, né? Então não dá para falar que esse é melhor do que aquele, porque o outro é pior do que aquele. E acho que a Pâmela foi... Não, quem foi Valdemar da Costa Neto? Quem foi José Dirceu? É tudo igual, os dois estiveram presos, talvez até na mesma cela. Os números não mentem. Não, mas é questão de preso, na mesma cela, eu acho. A diferença do esse é o problema. É querer defender. Mas os números não mentem. Sim, não O pode... bandido de vocês é mais bonito que o bandido dos outros. Não é isso. Todos iguais. Não é errado. Quem tá na cadeia? Bandido tá na cadeia. Tá na cadeia? Aguinaldo Vieira. Não dá pra acusar. Tô garantindo, Aguinaldo, vai. Então não dá pra acusar nem o José Dirceu e nem o Valdemar da Costa Neto, né? São duas pessoas maravilhosas. O que não pode é as pessoas ficarem brigando por aqueles que estão lá em cima e achar que aquele é melhor do que o outro. São todos iguais ou piores. Michele Bolsonaro poderia ser candidata, porque essa sim Não, o faz... discurso dela foi muito legal. Exatamente. E o que eu assisti. falo há muito tempo para o marketing do Bolsonaro... Fale dele, fale o que nós fizemos, o que vamos fazer, né? Ele abre o discurso STF, abre o discurso o Lula. O Lula é o maior o Bolsonaro é o maior marqueteiro da esquerda, né? Então esquece, fala das coisas que fez. A Michele então deu uma aula ontem do que deve ser um político, né? De como deve ser uma campanha. Fala de coisas propositivas, de coisas boas, que aí a coisa começa a andar. Não é à toa que está essa pesquisa e tão demarcante, mas faça as coisas boas e faça diga o que pretende fazer, porque é isso que as pessoas querem ver, plano de governo, né? Só isso, e acabar com esse ódio dos dois lados, né, que tem.